reflexão acerca do nosso pensamento como igreja. Sermos uma comunidade, uma fraternidade cristã, nos princípios da palavra de Deus, guiada pelo Espírito Santo, mas que trabalha em favor de todo o reino de Deus. Hoje eu quero gastar um tempo na expressão guiada pelo Espírito Santo. Por isso eu peço a você, abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, verso 15. Assim escreveu o apóstolo: tenham cuidado com a maneira com que vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor, te agradecemos pela palavra lida e pedimos tua graça, tua bênção, para explaná-la de acordo com os teus propósitos para nós esta noite. Amém. Se nós pretendemos ser de fato uma fraternidade cristã, que é guiada pelo Espírito Santo, nós precisamos permitir que o Espírito Santo ocupe cada espaço no nosso coração e nesse nosso convívio fraterno. Nós somos um grupo de pessoas e cada um de nós em si é um templo do Espírito Santo. Mas quando nos unimos todos, somos coletivamente o corpo de Cristo e igualmente o edifício vivo, o templo do Espírito Santo. É importante que a gente compreenda isso como algo especial que Deus tem para nós. Quando Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 3, ele disse que havia um mistério escondido em Deus. Falava do Evangelho, que os poderosos desse mundo não compreenderam, mas nós fomos iluminados pelo Espírito Santo e compreendemos o poder do Evangelho. O Evangelho chegou até nós sob a ação do Espírito Santo. Quando a gente lê Atos dos Apóstolos, a gente percebe de que maneira o Espírito Santo conduzia a igreja. Ele direcionava os apóstolos. Pedro disse que quando foi levado à casa de Cornélio estava inseguro, mas o Espírito disse a ele que não temesse acompanhar os homens que o convidaram para ir a Cesareia. Quando lemos o capítulo 11, a chamada de Paulo para trabalhar com Barnabé em Antioquia da Síria, nós percebemos que há ali uma obra do Espírito Santo, e por fim, no capítulo 13, textualmente diz que o Espírito Santo ordenou à igreja que separassem Barnabé e Paulo para a obra que ele tinha decidido, a obra missionária. Se saltarmos um pouquinho no capítulo 15 de Atos, há a primeira demanda teológica acerca da necessidade dos gentios se submeterem à lei de Moisés ou não. Os irmãos se reúnem em Jerusalém, consultam os apóstolos, consultam os anciãos, mas por fim tomam uma decisão e a carta diz: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Então a decisão que a igreja toma, ela entende tê-la tomado sob a direção do Espírito Santo. Então a obra missionária se faz por orientação do Espírito Santo. As decisões teológicas da igreja se tomam sob a orientação do Espírito Santo. E um texto interessante na carta aos Hebreus, é o único texto fora dos escritos paulinos que fala de dons. No capítulo 2 da carta aos Hebreus, ele diz que o Evangelho foi confirmado pelas pessoas que viveram aqueles dias com Jesus, mas que ele foi também confirmado pelos sinais, pelos milagres, pelos dons dados por obra do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é, de fato, o grande regente da igreja. Toda a igreja, perceba ela ou não, está sob a direção do Espírito Santo. O que nós fizemos foi incorporar na nossa declaração de que nós pretendemos, de fato, nos submeter à vontade de Deus manifestada por meio do Espírito Santo. Nesse texto, Paulo está falando da santidade da igreja. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem.
Nós temos que viver de uma maneira distinta das pessoas que não são o corpo de Cristo, das pessoas que não são o templo do Espírito Santo. A nossa vida deve refletir a presença de Cristo em nós. A primeira ação do Espírito Santo que eu quero destacar é essa ação individual, no coração de cada um de nós. O Espírito Santo lava, regenera e transforma. Paulo, escrevendo a Tito, disse sobre o lavar regenerador e transformador do Espírito Santo. Quando nós fomos salvos, quando nós fomos selados, marcados com a presença do Espírito Santo em nós, começou um processo de regeneração, de renovação, de mudança. E nós estamos constantemente sendo aperfeiçoados na ação do Espírito Santo em nós. Isso é a santidade que Deus nos outorga. Nós somos declarados santos, nós somos declarados regenerados, nós somos declarados novas criaturas, numa ação imediata, mas ao mesmo tempo tudo isso acontece como um processo. Nós vamos renovando a nossa mente, renovando a nossa compreensão, mudando os nossos hábitos, transformando a nossa linguagem, vivendo de uma maneira diferente. Ser guiado pelo Espírito Santo, portanto, tem a ver com um processo de santificação que é contínuo em nós. Cada um de nós percebe o Espírito Santo agindo em si. Não são apenas os grandes apóstolos que ouviam o Espírito. Se você prestar atenção, o Espírito Santo fala com você. Se você observar bem, Deus te dá diversos sinais da vontade dEle. Nós precisamos apenas ser sensíveis à voz do Espírito. Mas que Ele fala, fala. Se Ele habita em você, Ele fala com você. Ele mostra a contrariedade quando alguma coisa não está sendo feita da maneira que lhe agrada. Ele se entristece dentro de você. Mas Ele também se alegra. Ele também te fortalece. Ele também dá os sinais da sua presença gloriosa. O Espírito Santo age em nós. A primeira ação que nós podemos perceber não é na coletividade, mas é na individualidade. Cada um de nós deve perceber-se como templo do Espírito Santo que está sendo purificado, que está sendo santificado, que está sendo aperfeiçoado. É isso que Paulo diz. Aproveitem cada oportunidade, porque os dias são maus, não sejam insensatos, mas procurem compreender a vontade do Senhor. Nós vivemos num mundo que nos é adverso. Nós vivemos num ambiente que é hostil ao Evangelho. O mundo não aceita o Evangelho. Nosso estilo de vida é contra a cultura. O nosso estilo de vida é contrário àqueles que buscam a satisfação dos prazeres humanos e carnais. Então é natural que o mundo não nos entenda. Mas o nosso compromisso não é com o mundo, o nosso compromisso é com a vontade de Deus. Então, nesses dias maus, nós procuramos discernir qual é a vontade de Deus para nós. Esse discernir é exatamente o ser guiado pelo Espírito Santo. Quando você consegue compreender a vontade de Deus, você já está sendo conduzido pelo Espírito Santo. Isso vale para tudo. Isso vale para a maneira como você trata a sua esposa em casa, como você trata seus filhos, como você trata seu marido. As nossas relações familiares podem ser dirigidas pelo Espírito Santo. Eu diria que ele é a pessoa melhor para fazer isso, porque ele cuida da noiva do cordeiro. Então ele pode nos ensinar a cuidar da esposa, do marido, dos filhos. O Espírito Santo nos dirige na maneira como a gente cuida das nossas finanças. Se nós formos sensíveis ao Espírito Santo, Ele vai nos orientar, inclusive nestas coisas. Não pense você que Deus não lida com coisas materiais. Nada é material ou espiritual. Tudo é matéria e espírito. Você não precisa separar, isso aqui é material, isso aqui é espiritual, isso aqui é com Deus, isso aqui é comigo. Não. Tudo é com Deus. Tudo é Deus em você. A forma como você vive, a forma como você se comporta, a forma como você se diverte, tudo pode ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Por isso, tome cuidado. Veja como você vive, em todas as dimensões da vida, porque o Espírito Santo habita em você. Então é importante que a gente tenha essa consciência de que a obra do Espírito Santo em nós é que produz esse progresso da santidade, esse aperfeiçoamento da vida em Cristo.
Por isso nós precisamos nos encher do Espírito e não nos embriagarmos com vinho. Aqui Paulo faz uma espécie de comparação. O vinho traz aquela alegria momentânea, mas é uma alegria baseada em entorpecimento. É a confusão dos sentidos. O Espírito traz alegria permanente, porque ao invés de confundir os sentidos, ele esclarece, aperfeiçoa. O vinho confunde, o Espírito ilumina. O vinho distrai, o Espírito ensina a focar, a perceber, a enxergar. O vinho faz com que o condutor do veículo erre o caminho. O Espírito faz com que a gente saiba exatamente qual o caminho. É a ideia da oposição. A presença do Espírito Santo é o contrário do vinho na cabeça do homem ou da mulher. Nós precisamos do Espírito e não de vinho. E como é que a gente se enche do Espírito? Esta é a segunda dimensão que eu quero explorar aqui nesse texto. O Espírito Santo age na igreja, nos capacitando para o exercício dos dons no corpo, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando a Deus e de coração ao Senhor. Aqui Paulo está falando da liturgia. Quando nós nos reunimos para cultuar, o Espírito Santo está em nós. E o Espírito Santo nos conduz. Um canta, outro ensina, outro prega, outro traz uma palavra profética, outro ministra uma oração. Podemos aplicar aqui o conceito que está no capítulo 12 da carta aos Coríntios, onde Paulo fala da multiplicidade de dons. O Espírito Santo dá dons no corpo. E nem todos têm o mesmo dom. Mas todos podemos exercer dons espirituais. E quando ele fala sobre isso, no capítulo 14, ele vai dizer, procurem os melhores dons, os dons que edificam mais pessoas. Falar em línguas é bom, edifica a própria pessoa que fala em línguas, mas falar em profecia é melhor, porque em profecia você edifica todos os que ouvem. Quem fala em línguas, fala consigo mesmo, em mistério, fala com Deus e nem ele sabe o que está falando, exceto se houver interpretação. Mas quem fala em profecia, edifica a igreja. Então, diz Paulo, eu prefiro profetizar a falar em línguas. Embora ele dizia de si mesmo, embora eu fale em línguas mais do que qualquer de vocês. Então, Paulo tinha um pezinho pentecostal. Paulo gostava de falar em línguas, de orar em línguas, mas ele sabia que era mais importante na congregação falar aquilo que era inteligível. Então, nós devemos buscar os dons espirituais. Se nós somos renovados, é natural que a gente busque os dons. Mas por quê? Para servir o corpo de Cristo. E Deus vai distribuir os dons conforme a sua graça. Uns serão chamados para orar pelos enfermos. Outros serão chamados para ensinar. Outros serão chamados para administrar. Não quero me referir apenas aos 9 dons da primeira carta aos Coríntios, mas aos muitos outros que estão espalhados nos textos. Uns serão, como lemos Efésios 4:11, chamados para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres. Uns terão dom de socorro, outros terão dom de misericórdia, capacidade para ajudar as pessoas. Outros, e eu creio que esse dom muita gente quer ter, o dom da liberalidade, o dom de dar dinheiro. Mas eu costumo dizer que ninguém tem o dom de dar dinheiro sem que primeiro tenha recebido o dom de ganhar dinheiro. Algumas pessoas terão esse dom, essa capacidade de conseguir sucesso financeiro. E Deus dará esse dom a eles, para que eles repartam com os outros. Deus não dá para que a pessoa se torne rica em função de si mesma. Mas Deus dá riqueza a uns para que essa riqueza seja colocada a serviço do próprio Deus. Não é pecado ser rico, nem vergonha ser pobre. Isso não é tão importante assim na vida. O importante é a gente saber que estamos fazendo a vontade de Deus sob direção do Espírito Santo. Uns podem ter a riqueza sem se perder na fé, outros não. Então Deus sabe para quem dá e para quem Ele não pode dar. Então,
Não reclame da sua pobreza, talvez ela seja o segredo de você permanecer firme na fé. E o outro, não se glorie na sua riqueza, ela é enganadora, você não vai levar nada. O importante é nós sabermos que o Espírito Santo é que está dando dons aos homens. É o Espírito Santo que está dando graça, repartindo graça conforme Ele quer. Então, se por um lado o Espírito Santo na individualidade nos santifica, na coletividade o Espírito Santo nos capacita. E é interessante como na igreja, com o passar dos anos, a gente vai cada um descobrindo o seu dom. Aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você faz bem, porque Deus deu graça para você fazer. Algumas pessoas me perguntam, é difícil pastorear? Eu costumo dizer, para mim não, porque Deus me deu graça para fazer isso. Para mim é difícil ensinar crianças, porque Deus não me deu graça para fazer isso. Então, você quer me deixar assustado, apavorado, com medo, diga que eu darei aula para as crianças. Eu não saberei fazer outra coisa, senão clamar misericórdia, Senhor. Porque eu não recebi graça de Deus para isso. Em compensação, alguns professores de crianças pedem, não, pastor, o senhor dá o aviso que eu não gosto de falar lá na frente. Então, o que para mim é fácil, para eles é difícil. E vice-versa. Por quê? Porque é a graça de Deus. Deus dá a cada um a graça conforme a vontade dele. Eu exerci algumas funções de administração. É difícil fazer? Para mim, não. Deus me deu graça para fazer isso. Eu evito assumir uma tarefa para a qual Deus não me capacitou. Eu aprendi a dizer não a algumas coisas que me oferecem. Você pode fazer isso? Não. Porque eu não sou capacitado para isso. Deus não me chamou para esse tipo de coisa. Demorou para eu aprender. Porque no começo eu não rejeitava oportunidade nenhuma. Eu tinha um ego meio complicado, tinha uma necessidade de autoafirmação, mas agora eu já sou mais resolvido em relação a isso. Hoje eu não preciso aceitar qualquer tarefa. Eu já entendi qual é meu papel, qual é minha função, o que eu devo ser e o que eu devo fazer, e aquilo que eu não fui chamado para fazer. Demora para isso acontecer? Demora. Porque é um processo de amadurecimento, é um processo de crescimento, é um processo de aperfeiçoamento. Quando eu era jovem, eu não tinha maturidade para isso. Mas agora está na hora de eu perceber o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. Causas que são minhas e causas que pertencem a outros. Como pastor de uma igreja local, muitas vezes eu tenho contato com gente que tem diferentes ministérios. E eles gostariam que nós abraçássemos as mesmas causas que eles abraçam. Mas eu já percebi que há causas que são para nós e há causas que não são nossas. Há igrejas que trabalham com determinadas coisas, mas não se ocupam de outras. Cada igreja deve perceber o que Deus deu graça para a gente fazer. Tem gente que mexe com presídio, presidiário. Tem gente que mexe com dependente químico. Tem gente que trabalha com ação social de uma maneira mais intensa. Tem gente que trabalha com política partidária. Ora, cada um faça de acordo com o seu chamado, com a sua vocação. Eu preciso saber o que Deus me chamou para fazer e nós, como igreja, também precisamos identificar o que o Espírito Santo quer que a gente faça. E, normalmente, isso está em correlação com os dons que a gente tem. Uma coisa que nós precisamos é, detectada alguma necessidade, detectada uma carência, percebendo que um serviço que deveríamos fazer não estamos fazendo, nós devemos orar ao Espírito Santo para que Ele capacite pessoas para fazer tal coisa. Então, por exemplo, se nós percebemos aqui que nós devemos incidir em política pública e trabalhar mais perto do que está acontecendo lá no governo. Olha, nós tomamos a decisão como igreja que nós temos que nos envolver com essas causas. Então, nós temos que orar pedindo a Deus que o Espírito Santo capacite algumas pessoas dentre nós para fazer isso. Se não houver pessoas capacitadas pelo Espírito Santo, é melhor a gente não mexer com coisas que não estamos preparados para fazer. Ficou claro? É assim que deve acontecer as coisas entre nós, porque o Espírito Santo vai nos dirigir. Então, falando entre nós, com salmos, hinos, cânticos espirituais, adorando a Deus, vivendo esta vida de comunidade, naturalmente o Espírito Santo vai capacitando uns e outros para as diferentes tarefas que Ele tem para nós.
Então, nós vamos fazer aquilo que o Espírito Santo nos dirigir a fazer. Está claro? E como é que a gente vai ouvir o Espírito? Sendo uma comunidade que ora, que busca e que é sensível. Mas há uma terceira ação do Espírito Santo, que eu já falei no começo, e eu quero reforçar. A ação missionária da igreja tem que ser dirigida pelo Espírito Santo. Aquilo que nós fazemos aqui dentro, na nossa comunidade, e aquilo que nós fazemos fora. A ação missionária tem a ver com algo além da nossa liturgia, com algo além do nosso culto. Tem a ver com a nossa capacidade de transpor as fronteiras e chegarmos onde o Evangelho ainda não chegou, ou onde o reino de Deus ainda não se estabeleceu com toda a clareza. Nós devemos entender que o nosso papel missionário é dinâmico. Quando esta igreja nasceu, nos anos 60, nos anos 50, para ser mais exato, final dos anos 50, ela se tornou a primeira igreja batista de uma cidade que ainda não existia. Brasília vai ser inaugurada em 1960. A igreja se organiza em setembro de 57. Então, é uma igreja que funcionava no canteiro de obras de uma cidade em construção. Que oportunidade preciosa para ser uma igreja missionária. Por quê? Porque a cidade está nascendo. Está chegando gente de todo lugar. Pois as cidades satélites vão sendo construídas. Isso exige o quê? Isso exige multiplicação da igreja. Mas que coisa boa! Naturalmente, os irmãos que moravam aqui no Núcleo Bandeirante, que foram assentados em outras cidades, que ganharam seus lotes, suas casas nas outras cidades, eram portadores do Evangelho, do jeito batista de ser evangélico, e lá começava uma congregação. Então, nos primeiros anos desta igreja, naturalmente as congregações se multiplicaram à medida que o povo era espalhado pelo Distrito Federal. Mas hoje é um processo que não acontece mais. Já se passaram muitos anos, quase 60 anos. Nós temos que fazer missão de um jeito diferente hoje em dia. Se nós esperarmos começar uma nova cidade satélite, para que um grupo seja assentado e ganhe lote, e lá esse grupo comece uma igreja, nós vamos ficar parados muito tempo e não vamos fazer mais nada. Então nós tivemos que procurar novas formas de fazer o trabalho missionário. Mas nós nascemos com um DNA missionário. Foi uma questão de oportunidade. Preservar esse DNA missionário é um esforço para nós. Porque a tendência da igreja ser entrópica, da igreja concentrar-se em si mesma, da igreja gastar os seus recursos só consigo, de preocuparmos-nos com os nossos problemas locais, para depois fazermos a obra em outro lugar, é muito grande. Muita gente começa uma igreja com essa ideia. Vamos começar algo novo, algo diferente, e depois que nós estivermos estruturados, nós vamos multiplicar o nosso modelo. A PIB não nasceu assim. A PIB não nasceu com a ideia de se estruturar para depois se multiplicar. Ela já nasceu se multiplicando enquanto se estruturava. E eu posso dizer uma coisa para vocês? Até hoje nós estamos nos estruturando e nos multiplicando. Porque a gente nunca vai ser um produto acabado. Nós nunca seremos um produto acabado. Não, agora nós não temos mais problemas, então agora a gente pode fazer o trabalho fora. Ao contrário. Nós temos que fazer o trabalho fora, porque isso ajuda a não termos problemas aqui dentro. Igrejas missionárias têm menos problemas. Igrejas que cuidam dos outros são mais cuidadas por Deus. Igrejas que permitem que os dons e talentos sejam usados não só aqui, mas também ali e acolá, têm menos problemas. Porque não há disputa de espaço. Existe complementação de esforços. Então, ao invés de ficar um monte de gente disputando um espaço pequeno, a gente olha para o mundo, percebe que tem muito trabalho lá fora e seguimos fazendo a obra. O Espírito Santo nos conduz assim. É o Espírito Santo que nos faz olhar os campos brancos e percebermos as oportunidades que estão lá fora. E é por isso que alguns dentre nós não serão felizes passando o resto da vida aqui. Alguns entre nós estão aqui sonhando em ir para o campo. Alguns entre nós estão aqui hoje, mas com a consciência de que estão sendo preparados para fazer alguma coisa em outro lugar. Isso é bênção.
Se não tiver ninguém aqui dentro com ardor missionário no coração, nós estamos morrendo. Se não tiver ninguém aqui dentro pensando em voltar para a sua terra e começar alguma coisa quando se aposentar, é sinal que nós estamos com dificuldade. Se não tiver ninguém aqui sendo desafiado a fazer um trabalho fora do nosso contexto local, é sinal que nós estamos deixando morrer a visão missionária. Boa parte de nós vai ficar aqui, dando sustento, mas alguns de nós precisam sair, alguns de nós precisam estar no campo, alguns de nós precisam ser separados pelo Espírito Santo para fazer uma obra que Deus decidiu dar a eles, enquanto estavam no nosso meio. Então essas são as 3 dimensões que o Espírito Santo precisa fazer sempre em nós. Nos santificar, nos aperfeiçoar na vida, no temor do Senhor. Distribuir dons entre nós, para que a gente seja uma comunidade operosa, frutífera, capaz de realizar diferentes coisas com diferentes pessoas. E o Espírito Santo tem que nos dar a percepção da obra missionária que Ele tem determinada para nós. Qual é o nosso lugar no mundo? Qual é o nosso lugar no reino de Deus? Quais são as coisas que competem a nós fazermos? A minha oração é para que nós tenhamos unidade no Espírito. Nessa mesma carta aos Efésios, Paulo disse que há um só Espírito. Nós precisamos que esse único Espírito testifique no coração de cada um de nós, para que todas estas coisas que Ele faz em mim, em nós, manifestem a unidade que nós temos, para que sejamos de fato um corpo, vivendo o mesmo Evangelho, pregando a mesma fé e todos fazendo a vontade de Deus. Se estivermos em unidade, todos cooperaremos. Se tivermos o espírito de cooperação bem assentado em nosso coração, não será pesado para um e leve para outro, mas nós vamos levar as cargas uns dos outros, ombreados. Até mesmo a parte financeira. Se o mesmo Espírito opera em cada um de nós, nós vamos dividir o custo do trabalho sem nenhum tipo de dificuldade, porque estaremos comprometidos com o Espírito que nos leva a fazer as coisas juntos. Se estivermos sob o mesmo Espírito Santo, não haverá disputa de poder. Se estivermos sob o mesmo Espírito Santo, ninguém vai desejar ter um brilho acima do brilho do seu irmão. Ninguém vai desejar ter uma autoridade superior à do seu irmão. Mas cada um de nós estará sujeitando-se uns aos outros. Como eu costumo ensinar, até mesmo a autoridade pastoral é uma autoridade sujeita à autoridade da igreja. Uma coisa que muita gente perdeu. Mas numa igreja batista, quem escolhe o pastor? Você vai me dizer que é o Espírito Santo. E eu vou dizer que pode ser, mas ele escolhe usando a igreja. Então a igreja empodera o pastor e o pastor cuida da igreja. Mas quem é que está controlando o pastor e a igreja? Tem que ser o Espírito Santo. Quando existe harmonia nesse encaminhamento, quando existe harmonia nesse entendimento, é porque Deus está nesse negócio. E se Deus está nesse negócio, as coisas funcionam. O importante, irmãos, é que isso não seja só na função pastoral, mas seja em tudo. Quem vai dar aula na escola dominical, quem vai trabalhar com crianças, quem vai dirigir o louvor, quem vai cuidar das finanças, quem vai cuidar do trabalho social da igreja, quem vai lidar com homens, com mulheres, não importa. Qualquer trabalho que nós façamos, nós temos que ter certeza que Deus nos qualificou para fazer aquilo. Que Deus escolheu aquela pessoa no corpo de Cristo para exercer aquela função. E se isso acontecer, nós teremos o que temos tido nesses longos anos por aqui: paz, harmonia e entendimento. E se alguma coisa sair do ajuste fino do Espírito Santo, não foi o diabo, foi a carne. E sobre isso, nós precisamos ter cuidado. Não deixar que a carnalidade se confunda no trabalho espiritual da igreja. Mas se nós nos permitirmos ser guiados
pelo Espírito Santo, não teremos dificuldades. Amém? Vamos orar? Senhor, somos a tua igreja. Cada um de nós individualmente é um templo do teu Espírito Santo. Conservar esse templo limpo, conservar esse templo luminoso, conservar esse templo agradável ao Senhor é de fato um desafio. Por isso trazemos os nossos corpos como um sacrifício vivo. Oferecemos a santidade do nosso corpo, a santidade da castidade, a santidade do matrimônio sem mácula no leito. Oferecemos a santidade do nosso corpo como instrumento para a justiça de Deus e não para as obras pecaminosas da carne. Santificamos o nosso corpo e santificamos a nossa mente, santificamos a nossa alma, santificamos o nosso espírito, tudo o que há em nós santificamos ao Senhor. Santificamos os nossos bens, consagrando-os ao Senhor, entendendo que somos apenas mordomos daquilo que não nos pertence, pertence a Deus. Cada um de nós, Senhor, é um templo consagrado ao Senhor. Que nós possamos nos perceber assim e nos guardarmos numa vida de santidade e temor. Mas estamos juntos, Senhor, congregados, fraternalmente unidos, como irmãos e irmãs que falam do mesmo Jesus, estão procurando o mesmo aperfeiçoamento, buscando a maturidade, buscando o serviço, buscando a Deus a vida em comunhão. Que nós tenhamos a sensibilidade de ouvir o Espírito naquilo que Ele diz à igreja. E que nós nos unamos, Senhor, uns aos outros, nos fortalecendo, nos encorajando, repartindo a graça que recebemos do Senhor. E isso de graça, sem esperarmos recompensa, sem esperarmos reconhecimento. Que nós possamos ser generosos uns com os outros, no perdão, na misericórdia, na compreensão. Que evitemos o julgamento, que evitemos, ó Deus, a condenação. Que nos reunamos para a edificação e não para a condenação, como a igreja de Corinto. Que nos reunamos para o bem e não para o mal. Que nos reunamos, ó Deus, para celebrarmos a vida que temos em Cristo e não para nos mordermos e nos ferirmos uns aos outros. Que os nossos ajuntamentos sejam felizes e que o produto do nosso ajuntamento seja a glória do Teu nome e não a glória humana. E quando nos reunirmos, Senhor, o Espírito reparta entre nós os dons e as manifestações da Sua graça. Que de fato um cante, que outro ensine, que outro pregue, que outro ore, que cada um faça aquilo que o Espírito lhe dirigir a fazer, mas que o façamos apenas na medida da graça que o Senhor repartiu a cada um. Oro por nós como igreja, Senhor, que não sejamos tentados a abraçarmos aquilo que o Senhor não nos chamou a fazer, mas que o nosso foco, a nossa missão, esteja sendo claramente dirigida pelo Teu Espírito Santo. Que as pessoas que estão entre nós capacitadas sejam percebidas e que nós possamos investir nelas o tempo e o treinamento necessário para que cada uma desenvolva todo o seu potencial. Que como igreja, Senhor, nós possamos enviar alguns dos nossos, que nós possamos repartir aquilo que temos em abundância entre nós com outras igrejas que estão carentes. Não só dinheiro, Senhor, mas pessoas, dons. Que dentre nós saiam pregadores para abençoar outros lugares. Que dentre nós saiam evangelistas, saiam músicos. Que dentre nós saiam evangelistas, missionários, pastores. Gente que possa fazer diferente e diferença em outro lugar. E que tendo saído de nós, continuem a ser um fruto, um rebento, um ramo que o Senhor fez crescer. Pai Santo, que nós sejamos dirigidos pelo Teu Espírito nas pequenas e nas grandes decisões. Que nós sejamos guiados pelo Teu Espírito na nossa teologia. Que as nossas decisões teológicas sejam sempre ouvindo a voz do Teu Espírito, debruçados sobre a Tua palavra. Que nenhuma carnalidade prevaleça em nós.
mas que o Teu Espírito, de fato, nos conduza. Guia-nos, Senhor, na retidão. Guia-nos no caminho estreito da Tua vontade e ajuda-nos a discernir o nosso papel. Nesses dias que são maus, que haja sensatez, sabedoria, discernimento no meio do Teu povo. Amém e amém. Graças a Deus. Vamos cantar aquela canção que é um pouco melancólica, mas eu creio que ela é própria para esta noite. Que o Espírito Santo venha conduzir o nosso pensar, o nosso sentir, o nosso agir. Que o Espírito Santo venha de fato nos guiar como igreja. Convido você a se colocar em pé. Amém? Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar, dirigir. Amém? Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Amém. Que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos dirija. Vá na graça, na paz de Jesus. Uma boa semana para todos. Amém.